De novo e de novo. Mais uma vez, o Carlo Ancelotti nega a seleção brasileira, rapaziada. Meu Deus do céu, não tem jeito. Carlo Ancelotti não vem mais para o Brasil e pegou todo mundo de surpresa. É uma notícia que tomou conta aí dos principais portais, rapaziada. Vai deixando o teu like aqui no Solta a Voz Tiba, que a gente vai conversar mais uma vez sobre esse vexame dessa negociação de Carlo Ancelotti, que tinha praticamente tudo certo com a seleção brasileira em miúdo. A gente vai ver aqui os detalhes do que aconteceu, porque o site da Trivela, grande abraço a galera da Trivela, trouxe, eu vou colocar aqui, rapaziada, na tela, a reportagem da Trivela do repórter Eduardo Deconto, que contou, né? Boa, Eduardo Deconto contou tudo o que aconteceu, rapaziada, para o Carlo Ancelotti não fechar com a seleção do Brasil. Vamos ler aqui, ó. E agora? Ancelotti já montava sua seleção antes de impasse com o Real Madrid. Tratativas entre o treinador e a CBF ruíram após desacerto do italiano em negociações com o Real Madrid. Tá aqui a foto dele preocupado, né? Não tem muita preocupação na vida não, né? O Carlo Ancelotti é realmente sempre muito bem requisitado, mas a gente vai trazer algumas informações aqui, rapaziada. Olha aí, ó. Carlo Ancelotti tinha tudo certo para assumir a seleção brasileira até que um impasse na negociação de sua rescisão com o Real Madrid reverteu este cenário nesta terça-feira, 29 de abril. Como o treinador não chegou a um acordo com o clube merengue para encerrar seu vínculo, a CBF decidiu dar as negociações por encerradas, ao menos nesse momento. Olha aí, ó. E aqui eu me lembro do que o Muricy Ramalho falou, não é? Que realmente ele falou que fez uma reunião, né, com o Ricardo Teixeira lá atrás, e o Ricardo Teixeira disse: ó, te acerta com o Fluminense e vem assinar comigo. Aí o Muricy olhou pra ele e disse: oxi, como? Eu tenho que me acertar? Vocês é que me querem, vocês que falam com o Fluminense. O Ricardo falou: não, você se acerta com o Fluminense e aí sim a gente assina com você. É praticamente mais ou menos o que aconteceu agora com o Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti teria que se acertar com o Real Madrid para poder aí sim a seleção brasileira contratá-lo. Quer dizer que a CBF não chega e paga as multas, não. Não, para quebrar contrato. Não, ou o Carlo Ancelotti entraria em um acordo com o Real Madrid, ou ele pagaria do próprio bolso, porque o Real Madrid demitiu-lo e pagar a multa, o Real Madrid não irá fazer isso de jeito nenhum, que a gente vai ver aqui na sequência da reportagem. Vejam só, viu? Ancelotti já trabalhava pensando na seleção. A reviravolta foi imensa, porque o presidente Edinaldo Rodrigues já dava certa a contratação do italiano para assumir a seleção brasileira e o treinador também, viu? Aí aqui a Trivela continua. Conforme apurado de forma exclusiva pela Trivela, Carlo Ancelotti já começava a planejar como seria a sua seleção. O relato ouvido é de que o treinador, inclusive, havia iniciado a esboçar uma primeira lista de convocados já para a próxima data FIFA. Eu falei essa questão lá no Boteco Ball, né, no nosso outro canal, e a galera tá tirando onda comigo, que eu coloquei, fechou. Desfechou agora, né, realmente o Ancelotti, porque tudo indicava que estava praticamente fechado. Quando eu vejo César Luiz Merlo cravar, ele cravou que Neymar voltaria para o Santos, ainda em novembro do ano passado, cravou que Ancelotti assinaria, cravou vários jogadores que eu já vi, foram pro Vasco também. Então é um jornalista de muito respeito, sempre crava muito bem as contratações. Cravou essa de Carlo Ancelotti, eu disse, tá contratado. Fui, fiz o vídeo e estão tirando onda lá com a minha cara, porque eu botei que o Carlo Ancelotti tinha fechado com a seleção brasileira, né, rapaziada? Vamos passar aqui, ó. Vamos passar aqui mais um pouquinho aqui, ó. Além disso, o treinador mantinha conversas com alguns jogadores que fariam parte da seleção brasileira sob o seu comando, e não apenas o quarteto que já trabalha com ele no Real Madrid. Casemiro é um dos atletas com quem Ancelotti conversou desde o acerto alinhado com a CBF. Olha aí, rapaziada, essa informação aqui do Deconto, né? Uma informação importante. Vamos passar aqui mais um pouquinho, ó. Aqui a notícia que o Trivela tinha colocado, não é? Continua, viu? Continua, vamos lá. E aqui o Trivela traz aqui mais alguns detalhes. O que levou a CBF a desistir de Ancelotti? Ainda na última segunda-feira, dia 28 de abril, a Trivela noticiava
que a negociação da saída de Carlo Ancelotti com o Real Madrid era um entrave para o anúncio do treinador pela CBF. E a informação se tornou profética. Eu já tinha levantado essa questão, mas eu já levantei lá atrás, aqui em outros vídeos, viu? No Solta a Voz Tiba, lá no Boteco Ball também, do que Muricy tinha falado, né, no podcast, do que tinha acontecido com ele. E a gente viu essa questão se repetir com outros treinadores também. E aqui a reportagem continua. É verdade que o clube já dava como certa a saída do italiano. Inclusive já tratava dela. Este cenário permanece inalterado. Mas o que caminhava para uma rescisão simples virou um impasse. A Trivela apurou que o Real Madrid, que antes não fazia objeções para liberar Ancelotti, se incomodou com as notícias de que o treinador já estava acertado com a seleção brasileira enquanto ainda comandava a equipe. Aí eu já vou tocar em outro assunto, não é? Porque o Campeonato Espanhol, a La Liga, ainda não terminou. O Real Madrid ainda não perdeu esse campeonato. Está 4 pontos atrás da equipe do Barcelona. Nada está perdido. Perdeu três jogos aí, né, o Ancelotti, para o Barcelona. Perdeu 2 taças, a Supercopa da Espanha e a Copa do Rei para o Barcelona. Mas ainda faltam 4 pontos. E eu acho que realmente o que a Trivela está falando aqui incomodou o Real Madrid. A gente sabe toda aquela altivez, não é? Tudo aquilo que o Real Madrid tem, de ser absoluto, não é? De ser o maior clube do mundo, não é? Na mente deles, para mim é o maior clube do mundo, realmente, o Real Madrid. E eles se sentiram incomodados, tem a vaidade da coisa, e realmente eu creio que eles se sentiram incomodados com tantas notícias de ele dar a palavra que vai assinar com a seleção brasileira. Eu creio que o Real Madrid colocou o freio. Epa, meu amigo, você tem contrato aqui até 2026, né? Não pode chegar e dizer que deu carta branca aí para assinar com a seleção brasileira. Eu creio que seja isso. Ele é funcionário do clube, ele deve satisfações ao clube onde ele tem contrato. Então, realmente, rapaziada, até a Monique Dainello também, a repórter da TNT, falou que a própria esposa de Carlo Ancelotti já tinha também se despedido de algumas pessoas lá em Madrid, rapaziada. Então, tudo indicava realmente que Carlo Ancelotti estava praticamente certo. Mas nada mais vai acontecer. Vamos continuar aqui, ó. Com o contrato até o fim da temporada de 25-26, né, como eu falei, Ancelotti pretendia receber boa parte dos vencimentos, salários daqui para lá, né? O Real Madrid, por sua vez, passou a fazer jogo duro. Ainda há esperanças de Ancelotti na seleção? Fica a pergunta aqui do Trivela. A resposta direta para esta pergunta é sim. Os interlocutores da CBF na Espanha tentam aparar as arestas para manter as negociações vivas. A ideia é esperar que as coisas se acalmem para evitar que o impasse seja um fator determinante para a ruptura do que já está acertado entre seleção e Ancelotti. Em paralelo, a suposta desistência da CBF é vista como uma forma de pressionar o treinador a reincidir com o Real Madrid. Essa leitura aqui é interessante, viu? A entidade quer que o novo treinador já esteja definido para fazer a convocação da próxima data FIFA, no final de maio. A última rodada de La Liga está prevista para o dia 25. Essa é a versão aqui no Brasil. Agora a Trivela trouxe na Espanha essa versão, vejam só, viu? Na Espanha a imprensa dá outra versão para não de Ancelotti. O jornal espanhol Marca foi um dos primeiros a publicar a história de que Ancelotti não assume mais o Brasil. De acordo com a reportagem, o técnico recusou a proposta e até ligou para o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, para comunicá-lo. O periódico não crava, mas aponta que o italiano pode ter encontrado dificuldades no Real Madrid para concordar com uma saída em junho. No entanto, destaca uma outra possibilidade, uma nova proposta. Segundo o texto, aí é para arrebentar a gente, viu? A Arábia Saudita ofereceu cerca de
50 milhões de euros por temporada para Carleto, que está considerando a abordagem. Vejam só, meus queridos, cerca de 320 milhões de reais por temporada. A oferta da CBF seria de 5 milhões de reais por mês, que daria aí 60 milhões de reais por ano. Então, 60, 6 vezes 5, 30, mais de 5 vezes mais a proposta de salários a Carlo Ancelotti feita pela Arábia Saudita. Vai dar uma jazida de petróleo. Ah, rapaz, com todo o respeito, a galera da Arábia Saudita, né? Ao governo da Arábia, né? Que é o PIF, o Ministério de Esportes da Arábia Saudita, que cuida do futebol lá do país. Mas o Carlo Ancelotti trocar a seleção brasileira, treinar a seleção brasileira para treinar a Arábia Saudita, meu Deus do céu, esportivamente falando, realmente por grana não tem nem o que dizer. O Carlo Ancelotti vai embora na hora, meu amigo, com uma grana dessa. Mas realmente, esportivamente, você tem uma seleção brasileira pentacampeã do mundo, em vias de, quem sabe, conquistar um Hexa na mão dele e aceitar a Arábia, sei não, viu? Vamos lá, vamos continuar a reportagem aqui. O Marca ainda aborda a chance do italiano comandar o time da capital espanhola no Mundial de Clubes, entre junho e julho, contrariando a saída ao fim de La Liga, que vinha sendo cravada nos últimos dias. Ancelotti, inclusive, tentou costurar com Edinaldo para assumir o selecionado só em agosto, para, abre aspas, surpresa dos dirigentes da Federação Brasileira, pois tudo já havia sido acertado previamente, escreveu o jornal Marca. Se confirmado, essa será a segunda vez que Carlo Ancelotti recusa a assumir a seleção brasileira. Na outra vez, no fim de 2023, o técnico deu o sim para o presidente da CBF, mas voltou atrás após a justiça destituí-lo do cargo e renovou com o Real Madrid até 2026. O mandatário da entidade voltou à presidência, não é o Edinaldo Rodrigues, no início do ano passado, só que já era tarde para contratar o treinador com mais títulos da Champions League. Rapaziada, foi isso aqui que eu queria trazer para vocês. Então, mais uma vez, dá errado, né? Esse sonho furado realmente dessa chegada de Carlo Ancelotti, mas a Trivela soltou aí uma pérola, né? Na sua reportagem. Disse, pode ser uma maneira que a CBF esteja fazendo para pressionar o treinador a reincidir com o Real Madrid, se acertar o mais rápido possível para assumir essa seleção brasileira. E agora, rapaziada? Será que realmente essa pressão vai dar certo? Será que mais uma reviravolta pode acontecer para Carlo Ancelotti assumir a seleção brasileira? Eu não acredito. Não acredito de forma alguma que isso vai acontecer. Desde do que aconteceu lá em 2023, quando o Ancelotti renovou com o Real Madrid, eu disse, rapaz, a chance da gente era aquela. Eu acho que não vai rolar mais não, viu? E outro comentarista que vinha cravando foi o Vampeta. O Vampeta disse, não vem, bateu o pé todo esse tempo e por enquanto vai acertando, né? O Vampeta, ele conhece, né, rapaziada? Conhece realmente as entranhas dos vestiários no futebol, sabe como é também a equipe do Real Madrid. Ter toda aquela aura, não é, de não ceder facilmente os seus comandados. Ele tem contrato com o Real Madrid. Eu creio que até realmente possa ser um assinte para qualquer time europeu você ter um contrato e estar negociando com outra equipe. A seleção brasileira, tem o seu tamanho, mas ele tem contrato com o Real Madrid. E aí, rapaziada, o que vocês acham? Plano B? JJ? José Mourinho? Abel Ferreira? Renato Gaúcho, Roger Machado, deixe aqui o comentário, rapaziada, e não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, no Solta a Voz Tiba, no botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like, é muito importante para os nossos canais, rapaziada.